E aí, duelistas, beleza? Sora voltando aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu dei uma atrasadinha porque foi meio difícil encaixar algumas coisas. Eu quis tirar um pouquinho de tempo de folga para mim porque eu sou um ser humano, eu mereço. Mas a gente volta aqui com o vídeo dos últimos decks que saíram, os últimos suportes que saíram daquelas cartas, né? Que é pro deck de Liri Lusk. Pra quem me conhece, ninguém me conhece, mas enfim. Se vocês conhecem o canal do Grid, como eu já mencionei antes, eu participei dele com o deck de Liri Lusk. E eu sempre gostei do deck de Liri Lusk desde aquela época. E eu peguei terceiro lugar, se eu não me engano, naquele torneio. Se eu não me engano, foi em terceiro lugar mesmo que eu peguei. E aí eu postei uma build lá, que eu vou ser sincero que talvez não fosse a melhor, talvez fosse a pior. E pelo tipo de formato do que a gente estava jogando, aquele deck ele apresentou uma surpresa, né? Ninguém esperava que eu fosse fazer tanto set, eu acho que eu só perdi um duelo só no coisa. Mas de resto foi isso, né? Eu acabei tendo bons resultados com o arquétipo. E recentemente ele recebeu suportes. E eu não. Eu particularmente eu queria trazer aquela versão que eu havia feito, só que a gente tem vários probleminhas com elas. Então é o seguinte, você que está olhando essa bela e linda build, bonitinha, redondinha, quadradinha e etc e tal, você quer a versão de Negate, aquela versão de que você usa os F0s e os negócios para dar negate, aquele pássaro do Simorg para invocar a barreira estática, para o oponente não dar special de bicho que não seja vento. Você pode, você é livre para fazer o que você quiser. Eu não vou fazer isso aqui. Eu gosto muito desse arquétipo e eu acho muito interessante a ideia de tanto como ele representa, tanto como a Aruri representa esse arquétipo e como essa liberdade dele de atacar direto e tal tem a ver com a personagem e afins. Então eu não gostaria que o deck fosse só aquele negócio de negate, como é que o jogo joga e essa é a melhor versão. Então, se você quer a versão de Negate, você pode tacar isso no YouTube e você vai ver um monte de gente com Liri Lusk Tri Brigade, os Liri Lusk com os F0. Eu não quero essas versões, eu não tenho o menor interesse de jogar com elas. Eu quero fazer essa versãozinha de OTK e eu tentei deixar ela o mais próximo daquele outro vídeo que eu fiz, daquele outro deck que eu venci, aqueles torneios. E o resultado deu uma irritadinha no começo, foi meio difícil encaixar a build, mas depois a gente conseguiu pegar as replays tudo certinho e fazer o deck rodar pitelzinho. Então, se você já veio aqui, você viu esse negócio e falou que não quer porque ele não é o deck super otimizado com Tree Brigade e todos os negates e efeitos para impedir seu oponente de jogar possível, então procure em outro canal que você vai ver esse tipo de decklist. Eu não quero passar ela aqui. Dito isso, vamos para a decklist logo de uma vez, né? Porque eu já falei bastante aqui e provavelmente alguém já deve estar de saco cheio por causa disso. Liri Lusk só tinha 3 bichinhos, né, que eram a Turquoise Wereburn, a Sapphire Swallow e a Cobalt Sparrow. A gente ganhou 2 novas bichinhas e por mais que isso pareça pouco, isso é muito pro deck. A gente ganhou um acervo maior de extra deck e por causa disso o deck ainda faz a mesma mecânica, a mesma jogada de foco, que é fazer Assembly Nightingale e atacar os oponentes diretamente. Só que agora você tem algumas outras mecânicas para fazer além de um turno 1, porque antigamente você dependia de Battle Fader para não morrer no turno 1 e, bom, hoje você tem Limp Caribo também, né? Então você tem algumas playzinhas de turno 1 que são melhores barra piores do que outras. Mas vamos lá. Vou falar cada uma delas, tem efeitos rápidos e curtos, então não vai ser tão difícil assim acertar as 2 últimas, né, novas. Mas vamos lá. A Turquoise, o efeito dela é o seguinte: se você não controlar monstros, esse card for especial summonado, você pode invocar esse card da sua mão. É só isso, se você não controlar monstro, você invoca ele da sua mão de graça, ela no caso, né? E aí ela tem o segundo efeito dele que é separado, então se você conseguir invocar ela por outro tipo de invocação especial,
você consegue ativar esse efeito. Quando ela é invocada a invocação especial da mão, você pode targetar um Lady Lusk na sua mão no cemitério e você faz a invocação especial dele. Mas você só pode ativar o efeito da Turquoise uma vez por turno, então lembre-se disso. Depois a gente tem a Sapphire. A Sapphire ela seria a segunda melhorzinha, porque ela desce os bichos da sua mão, né? O efeito é o seguinte: se você controlar um outro monstro do tipo bestalada, você pode invocar esse card mais um monstro bestalada da sua mão. Você só pode usar o efeito dela uma vez por turno. E o monstro Exceed de vento que use ele como material ganha o seguinte efeito: você tarjeta um monstro Lady Lusk no seu cemitério e atesta ele como material. Essa carta é muito boa porque ela não só dá matérias, como ela invoca os bichos da mão. Então ela vai trigar o efeito da Turquoise, ela também triga o efeito da Cobalt e ela triga o efeito da Celeste. Então, de todos aqui, ela faz o showzinho dela certinho. E agora que você tem mais coisas, né, o efeito dela fica melhor, porque agora você tem alvos na mão, né? Você não precisa colocar outras coisas misturadas no deck para funcionar isso. A Cobalt, ela tem o seguinte efeito de que quando ela é special, você pode adicionar um monstro do tipo bestalada do seu deck para sua mão, ele tem que ser de nível 1. E quando esse card for usado para invocação Exceed de um monstro do tipo vento, do atributo vento do tipo, perdão, ele não pode ser targetado por efeitos. Lembrando que o efeito dela de buscar é só uma vez por turno, então ela é meio que um status de special. A Sapphire invoca ela, a Turquoise invoca ela e a próxima bichinha invoca ela, a Beryl Canary. A Beryl Canary ela faz muitas plays boas nesse deck, inclusive jogar Foolish agora com ela é uma boa play, entre aspas, que é o seguinte: quando essa carta está na sua mão, você tarjeta um monstro de Lady Lusk no seu cemitério e você faz a invocação especial dele e desse card na sua mão. Se você fizer isso pelo resto do turno, você não pode fazer invocação de seu extra deck, exceto Exceeds. Então, você vai fazer só Exceeds mesmo, né? Mas não é uma limitação. E, novamente, ela não nega os efeitos. Então, se ela revive uma Turquoise... A Turquoise não vai ativar o efeito, né? Porque é quando ela é especial invocada na mão. Mas a Cobalt e a Celeste, ela vai ativar os efeitos. E o segundo efeito dela é que quando ela é usada para o material Exceed de um monstro do atributo vento, ele vai ganhar 200 de ataque... o controle não pode ser trocado. E por fim, a última bichinha que a gente tem, que é a nova, né? As duas novas, né? Que é a Celeste, a Wigtail. O final é o seguinte: quando ela é invocada por invocação especial, assim como a Cobalt, você pode adicionar uma Spell e Trap Lady Lusk do seu deck para sua mão. Se essa carta estiver no seu cemitério, você pode targetar o monstro Exceed, Lady Lusk que você controla, e adicionar ela como material. Você pode usar os efeitos uma vez por turno. O bom é que ela não se bane nada do tipo. Então, ela meio que é um material infinito, o que é bom porque você não quer ficar gastando muito seus materiais para ficar reduzindo seu ataque ou coisa do tipo. Então, graças a ela, você consegue ativar o efeito das meninas sem perder a condição de materiais que elas têm. Então, a Celeste é uma excelente carta. Eu rodo na sequência 2 Battlefader e 2 Kinkabil. Eu vi muita gente rodando trinca de Kinkabil. As trincas de Kinkabil elas só funcionam nos decks que são mais para combinho, ou seja, os decks de controle de Lady Lusk e aqueles decks de negate. Como eu não uso tanto isso aqui, o Kinkabil é mais uma play de turno 2. E às vezes você não tem alguma coisa para se defender e o Battlefader é bom na mão porque você ativa ele, se defende ali, evita alguma coisa e você gera alguma coisa no campo para você fazer Exceed. Então por isso eu estou rodando 2-2 e a gente tem uma carta que vai buscar level 1 de qualquer jeito, então você exatamente tá guardando, você tem 2 cópias desse 2 não é errado, né? 3 Ash, para negar, né? 3 Effect Veiler. Existe a possibilidade de você querer rodar 3 Ashes e 3. Qual é que é o nome? The Crow, ou 3 Effect Veiler e 3 The Crow. Eu não quis rodar o The Crow aqui, mas é uma opção. Mas essa pelas negate mesmo. A nova spell que a gente ganhou, que é a Lady Lusk Bird Sanctuary. Ela é uma spell contínua que ela tem 2 efeitos. O primeiro é que você pode até injetar 2 monstros Exceed do tipo bestalada que você controla. Você escolhe um que vai se tornar alvo de material e o outro vai ganhar as matérias desse bicho. Então você coloca um monstro Exceed com todas as matérias dele dentro desse Exceed. O que faz pro deck aumentar os ataques e você poder dar mais ataques com a Symbol Nightingale, né?
E o outro efeito, que é um efeito muito bom, que se você tem um Monster Exceed com 3 ou mais materiais, você pode comprar uma carta. Draw nesse deck é sempre bom, com ele mais otimizado agora, com as cartas que podem dar mais play, fica melhor ainda, porque você não precisa rodar aquelas coisas meio tortas pra comprar carta, né? O deck agora ele consegue funcionar brincando menos. As três coisinhas, né, as duas cartinhas que eu gosto de colocar aqui, que são a ideia daquele deck, que era, antigamente eu fazia Nightingale com de 3 a 4 materiais, a ideia era deixar ela com 2.000 e pouquinho de ataque, e aí você ataca todas as vezes direto e derrota o cara equipando a Seba Nightingale com alguma carta que vai buffar o ataque dela. Atualmente, essa estratégia não é tão boa assim, se você for comparar com aquele outro vídeo, porque aquele outro vídeo tinha muita mais coisa para você buffar, aqui tem menos, mas porque você meio que consegue resolver, entre aspas, já na porrada as coisas, mas às vezes você não consegue, essas spells elas te salvam, e a quantidade delas agora é pequena, você só precisa de uma para você realmente conseguir efetuar os ATKs. Então a gente roda 3 Poder do Guardião e 2 Psycho Blade. O motivo de usar 2 Psycho Blade é porque tanto ela paga a vida, às vezes você já tá dando Where Are You? Tooth, acho que é assim que pronuncia, né? Where Are Tooth? Onde estará você em português, né? E você meio que queima muito a sua vida e você não quer morrer, então a Psycho Blade ela tem essa meio desvantagem, e a segunda desvantagem é que você só pode ativar uma por turno. Então se você tem 2 cópias na mão, o que às vezes acontecia comigo, não era lá grandes coisas. A Power of Guardia ela não tem esse problema. Mas vamos falar o que as duas cartas fazem. Primeiro a Psyche Blade, né? Você equipa ela no monstro e paga a sua vida em múltiplos de 100, até no máximo 2.000, você sempre vai escolher 2.000. E você equipa ela no monstro. O monstro vai ganhar ataque e defesa igual a quantidade de pontos que você pagou. Então você paga 2.000 pontos de vida, equipa no bicho, ele já ganha 2.000 de ataque. Se o seu monstro tem 4 materiais e o ataque dele vamos supor que o ataque dele é zerado, você tomou, sei lá, uma parede da disrupção. Galera do DL deixa like. Ai, ai. Mesmo com esse 0 de ataque natural dela, se você equipa com a Psyche Blade, ela ainda teria 2.000 e você conseguiria matar um cara com 8.000 de vida. Né? Então, ela te garante uma quantidade de vida, uma quantidade de ataque ganho expressivo com um custo, entre aspas, baixo. E é só uma carta, então é super válida. A segunda carta ela é mais situacional, só que ela ainda é boa, que é o Poder do Guardião. O Poder do Guardião também, para quem conhece a galera do Duel Links, né? Mas essa carta eu já conhecia ela antes do Duel Links existir, ok? Eu já usava ela antes disso. E o efeito dela é o seguinte: você equipa ela no monstro, e quando o monstro entrar em batalha, tanto seja ele esteja atacando ou sendo atacado, você vai colocar um contador de magia nesse card. Para cada contador de magia, esse monstro vai ganhar 500 de ataque e 500 de defesa. E quando o monstro equipado seria destruído por batalha ou por efeito, você pode remover um contador dele, e aí você evita destruição. Esse efeito de Protect, entre aspas, já não é muito bom, porque a Assemble ela tem esse efeito também, mas o importante é que é ganhar os ataques, né? Toda vez que você estiver atacando, você vai ganhar múltiplos contadores. Então você bateu, ganha 500 de ataque, bateu de novo, ganha mais 500, bateu de novo, ganha mais 500, bateu de novo, ganha mais 500, e toda vez batendo antes. Então o ataque sempre vai subindo. E sim, eu estou loucamente esperando a Aruri chegar no Duel Links pra eu poder colocar isso daqui no bicho e bater com, sei lá, 3 matérias e zerar a vida do cara, porque ele não vai ter tanta vida pra isso. Mas os dois equipamentos são muito bons, e a única vantagem de você rodar 3 Power of Guardian no lugar da Psycho Blade, como eu falei, Psycho Blade paga vida, e isso daqui você ativa 2 vezes, você pode ativar 2 ou 3, esse daqui só pode ativar 1. Então, Onde estará tu, né? É uma rota interna para bicho de nível 1. Se você controlar o monstro nível 1, você pode adicionar um monstro de nível 1 do seu deck da sua mão. Durante a sua defesa, você toma 2.000 de dano. Se você não deu normal do monstro que você adicionou. Ok.
Eu nunca tinha entendido isso, mas beleza. Você normalmente vai dar special do bicho que você adiciona, então por isso você vai tomar esses 2.000. Mas é relevante, você adiciona o que você precisa. Kinkabil, ou Battle Fader, ou qualquer uma das bichinhas para você fazer as plays. One for One, a One for One, ela é boa pelo seguinte. Agora você consegue dar mais plays. Como tipo, você descarta uma Celeste, faz invocação especial da Cobalt, efeito da Cobalt você busca a Beryl, efeito da Beryl você invoca ela especial e invoca a Celeste. E nessa brincadeirinha, efeito da Celeste ativa, você busca a Spell, você já tem um Monster Kit de 3 materiais para comprar uma carta, sua Spell você não gastou sua Normal e ainda tem 4 cartas no deck. 4 não, 3 cartas na mão, se você jogou primeiro, né? Então, One for One, ela dá muitas plays interessantes pro deck e ela te dá uma salvada legal. E por fim, a Desires. Eu tava rodando aquele outro pote, o pote da extravagância, só que como ele reduz o dano pela metade no turno que você ativa ele, esse deck é fortemente um deck de OTK, eu preferi você banir 2 e ainda garantir que. Banir 10 e ainda garantir que pelo menos você consiga comprar, porque a extravagância você não consegue dar draw depois que você ativa ela. A Desires não importa, você pode dar draw, você só não pode ativar mais Desires, né? Então, por essa vantagem, isso daqui compra, nenhum dos dois se anula, você paga 10, você perde 10 cartas, só que você roda o deck com quase 3 de tudo, então a chance de você banir as 3 cartas iguais é meio baixa, e de novo, é um deck de ATK, então é um tudo ou nada, né? O Extra Deck. O Extra Deck a gente roda Saber Nightingale, que é a boss do deck, a carta principal, e a que te dá os ATKs. Ela precisa de 2 ou mais monstros de nível 1, ela ganha 200 de ataque para cada material anexado a ela. Essa carta pode atacar diretamente o seu oponente. E para a quantidade de materiais que ela tem e a quantidade de ataques que ela pode realizar. Então o que acontece? Se você coloca 5 materiais nela, ela consegue atacar 5 vezes. Isso é bom quando você coloca isso daqui ou isso daqui, e você pula a cerca, né, como eu disse, né, você ataca direto, então você releva o campo do seu oponente. Essa mecânica antigamente era muito boa, porque antigamente os campos de turno 1 normalmente eram campos defensivos com muita protect, ou seja, eram monstros de ataque alto, com efeitos para impedir que eles fossem destruídos por efeitos, ou que eles não fossem alvejados, ou que se algum deles morresse você levaria vantagem. E aí o efeito da Saber Nightingale era mais relevante, porque você só colocava ela, batia direto e relevava esses efeitos do cara. Hoje em dia, como você tem muito, como os campos do Yu-Gi-Oh! Atual são fazer 3, 4 negates e ter range trap ainda, ela fica um pouquinho mais difícil de fazer na full carga, né? Mas ainda assim ela é uma boa carta. E por fim, como eu falei antigamente não, né? Quando eu falei da Power of Guardian, se você associar o material dela até o final do turno, todos os monstros Lily Lusk que você controla, não é só ela, não pode ser destruídos por batalha nem por efeitos, e você não toma dano de batalha envolvendo eles. Por causa disso daqui, e a Celeste é boa, porque às vezes você não tem Power of Guard e o seu oponente quer dar um pop, sei lá, eu não consigo lembrar de nenhuma carta, tipo, sei lá, um Negate Destroy, tá ligado? Não Negate Summon, porque Negate Summon não ia impedir o bicho de ser destruído, né? Mas sei lá, quando um bicho entra, você destrói. Aquele campo novo do deck da Sherry lá. Quando o monstro entra no seu campo, você destrói ele, invoca um token como quantidade de ataque e defesa dele leva 1. Se você faz isso nela, você desassocia o material, ela não morre, e você pode equipar de novo pelo efeito da Celeste material, então você não está perdendo. E se você precisa ativar o efeito da Recital Starling, que eu já vou falar o efeito dela, você pode associar o material dela e não perder o ataque. Então é super good. Além de, é claro, você poder usar o efeito da Recital Starling com a Celeste e tá passando os materiais dela para outro bicho, você não perde material. Mas bom, o efeito da Recital é o seguinte, ela é a mesma coisa, né? 2 ou mais monstros level 1. Quando ela é invocada a Invocação Exceed, você escolhe um monstro com a face para cima, ele vai ganhar 300 de ataque para cada material que ela tem. Então pelo menos o monstro vai ganhar 600 de ataque.
E o segundo efeito dela é, você pode desassociar um material dela, então você adiciona um monstro de nível 1 bestalada do seu deck para sua mão. Esse efeito não é uma vez por turno, então se você faz 2 recital, você vai adicionar 2 bichos bestalada nível 1, e é por isso que a galera roda DD Crow, porque ele é buscável, né, por causa disso daqui. Mas eu prefiro buscar as bichinhas mesmo, né? E o último efeito dela é o seguinte: todo dano de batalha que você sofre envolvendo esse card invocado por invocação Exceed, o seu oponente também sofre. Então a galera fazia meio que uma ideia de stall de Assemble com Restall. Você fazia Restall, dava um monte de ataque pro monstro do oponente, aí você invocava Assemble, desassociava o material dela, as duas não morriam, elas iam ter ataque baixo, e aí você batia no seu oponente direto. Você batia no oponente direto, perdão. Você batia no bicho dele super bufado e ele tomava o dano e você não perdia os bichos. Eu não gosto dessa ideia de stall, como eu disse. O deck é mais para TK, mas é uma possibilidade, né? Você pode, depender da recital, caso os ataques da Symbol não matem. Acontece. A gente ganhou 2 novas bichinhas, né? Que é Ensemblum Robin, que é todas elas falam 2 ou mais, então eu não vou me atentar a isso, né? Ela ganha 500 de ataque para cada material, que é muito mais ataque do que todos os outros meninos. Porém, o efeito dela não é, como eu posso dizer, associado a bater, então por isso ela ganhar ataque é mais válido, né? Quando o seu oponente fizer a invocação especial de monstros, esse A Monster conta como um monstro, mas monstros, como ele tem esse plural na frente, é para caso o seu oponente, sei lá, deu a pêndulo efeito relativa, ok? Então não é só um monstro invocado especificadamente. Você pode associar o material desse card, targetar esse monstro e retornar ele para a mão. Então ela é uma interação de nível 1, de turno 1, não é um negate, mas ela é uma evacuation. Então é good. E não só é bom, pelo segundo efeito dela é ótimo. Né? Além dela ser uma evacuation, quando essa card no seu controle é enviada para o cemitério pelo card do oponente, você pode targetar um outro monstro Lily Lusk no seu cemitério e adicionar ele para a mão. Então você nunca perde recurso com ela. Se você colocou uma Burial, se você fizer ela com uma Burial, você busca a Burial e pronto. Se você fizer ela com uma Turquoise, você busca a Turquoise e no próximo turno você tem como fazer play. Então ela é uma evacuation com uma reciclagem, o que é ótimo. A última bichinha, que é a menos, vamos dizer assim, usável, entre aspas, mas o efeito dela não é ruim, é a Prompt Truth. Trush? Acho que é Trush, né? Prompt Trush, ok. Ela ganha 15 de ataque para cada material adicionado a ela, igual a outra, né? Uma vez por turno você pode desassociar o material desse card e targetar uma Spell Trap que seu oponente controla e embaralhar ela no deck. Então ela é um removal de back row, né? E o último efeito dela é o seguinte: durante a Damage Step, quando um monstro declarar ataque, nota, um outro monstro, não pode ser ela, você desassocia qualquer quantidade de materiais dela e esse card vai ganhar 300 de ataque para cada material até o final do turno. O efeito dela de removal do spell é melhor do que o efeito de dar buff, mas é um efeito considerável. Eu rolo uma Trinket Nightmare, é importante essa Trinket Nightmare porque Bagusca mata esse deck de uma forma bem chata, então Nightmare te ajuda bastante. Um Great Fly, caso você precise de mais buff para matar, não acho tão relevante, mas ok. E o Linkuriboh que você vai conseguir lupar ele. Bom, esse aqui é o deck, eu me prolonguei bastante nele, mas eu espero que tenha ficado tudo entendidinho. Não é um deck super complicado, mas eu espero ter deixado bem fixas as minhas escolhas, que eu não quis nem optar pela ideia de controle, nem da ideia de vamos dar um monte de negate. Eu quero fazer os OTKs e a build é feitinha para isso. Então vamos ver como é que esse deck dá OTK agora e as plays que a gente tem adicionais por causa das novas cartas que acabaram de chegar. E elas fazem a diferença do deck sim. Então vamos para os replays agora. Ok? A começar por esse Blue Eyes aqui. Eu dou Desires, busco as minhas cartas, faço a normal da Wingtip que não tinha play, né? Mas a gente já deixa preparado as coisas aqui. Quando ele vai dar o efeito dele aqui do Manju,
Eu dou a Ashe, eu poderia ter dado Effective ele, mas eu falei assim, ah não, eu vou guardar pra ver o que é o deck do cara. Quando ele buscou esse Chaos Max, eu chorei. Beleza, ele invoca o Chaos Max, o alternativo e o bicho aqui. Quando ele bate, eu nego. Eu diminuo o ataque, né? Ele me deixa com 1000 de vida. Setou uma cartinha aqui. E eu compro a minha carta e a minha draw é uma das melhores draws possível, que é a Barry, né? Então, isso daqui me deixou meio triste porque eu deveria ter feito. Eu até pensei em fazer turno 1 com a Cobalt, que eu falei assim: ah, não, se vier alguma coisa na mão, eu tenho como. Se vier uma Sapphire, eu tenho como descer ela. É, escolhas tristes, escolhas tristes. Mas enfim. Eu ativo o efeito da Barrier aqui, invoco a Celeste, busco a Spell Contínua, faço a Restore. Vou buscar aqui para invocar as duas. Vou dar o meu search, já garanto a minha turquoise pro próximo turno caso dê merda. Faço a Sable Nightingale com 3 materiais. Equipo mais um para ela ter 4. Quando eu vou dar aqui, o cara vai na precoce e ele dá uma Twin Twister. Porque normalmente os decks daqui, eles não são focados em. Os decks que a galera normalmente usa, eles não são focados em ter aquele monte de mecânica de dar OTK. Então, ele provavelmente, como ele sabia o deck, quando ele viu isso daqui, ele já quis destruir para que eu não buffasse o ataque dela. Só que ele tinha um poder do guardião. E aí eu pude fazer os 4 ataques com o poder do guardião, mesmo o ataque dela sendo 800, e eu estando com 1000 de vida, ele com um Chaos Max aqui, que é um bicho dificílimo de passar por cima, eu ainda ignoro tudo e eu bato direto. Mesmo que isso daqui não tivesse dado, eu poderia desassociar o material, porque o efeito da Symbol é Quick, então eu desassociava aquela bichinha branca, e aí a Restore não poderia ser destruída por batalha, nem por efeito, eu não tomaria dano, e aí eu atacaria que ele tomaria 3.800 e isso com certeza mataria. Mas não foi necessário, o deck ele consegue dar o TK mesmo tomando aqui uma influenciazinha e tirando a spell nova, mas ainda assim o deck prova que bater direto é very good nice. Bom, tirando esse replay a gente vai para um novo, que não vai mudar muita coisa, mas vocês vão ver a ideia dos ATKs rolando agora. Ok, aqui é contra o deck de Utopia, né? O cara vai lá, faz o Utopiazão dele. Ativa aqui para trigar, buscar Double Nothing, tá? Fez Utopia, o Draconic Utopia Ray aqui. Equipou ele com os bichos. Deixou o bicho pompadão, 7.200 de ataque, negando efeitos não podendo ser alvo, bicho brabo. E a gente tá de Lily Lusk, então a gente vai na raça e na coragem. Faço invocação especial aqui, invoco a Celeste, beleza, desassocio o material, busco aqui do Designs, porque eu já tinha dado a maior secada possível, comprei meu equipamento para fechar o tanto de dano que eu precisava dar. Busco as minhas bichinhas aqui, do efeito da Berry, invoco a outra, uma Sable Nightingale de 4 materiais. Nota, como você pode ver, o Kinkabil aqui ele foi inútil, porque eu poderia... Se eu tivesse mais slots... Se eu tivesse colocado a Restall aqui, mesmo que eu tivesse colocado, ainda assim não valeria a pena, porque eu ia dar o normal dele e não ia sobrar espaço para nada. Então, ele aqui na mão ficou mais como uma play secundária mesmo, e é mais ou menos isso que o Kinkabil é. Ele é uma play que você faz caso o seu ATK no turno 1 não dê certo. Então, bom, pelo menos você tem recover de play, né? Não é mais um 100% tudo ou nada. Vou lá, coloco ela aqui todos os materiais, equipo a Power of Guardia e eu vou atacando direto aqui e é isso. O bichão dele aqui super poderoso, que não pode ser alvo, não pode ser o caceta 4, 7.200 de ataque e eu tô ignorando ele, batendo direto e é isso. O deck funcionando como ele funcionava antigamente, agora ele gera muito mais ataque, ele ainda, e a Sable Nightingale ainda conseguiria atacar bastante, então se 8.000 de vida às vezes é pouco, você pode reduzir bem mais vida do que isso. Mas, bem, o poder do guardião provando aqui, quem cabe mostrando porque ele não é tão útil, o deck passando por cima de bichão como sempre. 99% das vezes você quer fazer isso. 99% das vezes não acontece. Às vezes você tem que lidar com outras plays e nem sempre os ATKs vão dar tão certo. E
por não dar tão certo, a gente separou um replayzinho especialmente para isso, para falar como que o deck roda quando o OTK não é efetuado com sucesso. Então vamos ver essa falha de OTK, mas é uma vitória ainda por cima. Então vamos lá. Ok, aqui a gente tem um deck de zumbi. Zumbi é sempre um saco, principalmente pelo seguinte. As meninas antigas, elas mencionam especificadamente bestalada. Por causa do Zombie World aqui, todas elas são zumbis. Então, a Sapphire ela não funciona mais na minha mão. Ainda assim, a gente vai fazer play. Eu vou lá, busco uma, faço a link. Quando eu vou invocar aqui, ele dá Khaled, o que me deixa triste. Tomo 2000, mas eu já tenho um bicho aqui pra me defender, né? E um Effectivator também. Quando ela vai coisa que eu dou Effectivator, assim, ela não perde bicho, ela envia esse bicho aqui pro cemitério pra já dar Zombie World Quick, né? Perdi todas as minhas cartas, mas a gente vai dar as plays que a gente precisa. Envio essa daqui pro cemitério, faço invocação aqui, beleza. Busco a spellzinha, ativo ela, faço um Exceed, devolvo o campo. O meu medo aqui era que na sequência, ela já fosse ativar o Necroworld. Só que quando eu ativei aqui, eu não sei porquê, ele não quis dar os efeitos e eu pude fazer as minhas jogadas tranquilamente. Quando eu fiz aqui, foi a merda. Como eu disse, ela não tá aqui, ela tá aqui. A Beryl, ela menciona Lily Lusk no seu cemitério, o que é bom. A Sapphire, quando ela vai ateixar, ela menciona Lily Lusk também, muito bom. Mas a grande maioria dos efeitos falam bestalada. E essa carta fala para você adicionar materiais, tem que ser bestalada. Então eu não conseguiria dar o meu OTK zero aqui. Bom, eu compro uma carta, equipo ela aqui, ganho um Battle Fade dele, então eu tinha como impedir, bati aqui, né? Eliminou, ativou o efeito desse Trick Claw aqui, pagou a vida, não sei porquê, bati direto, bati aqui, ficou com 500 de vida. Ele dá o Mezuki aqui, invoca a bichinha dele, dessa vez não tem como negar, elimina tudo que ele quer, ativa o Mezuki, invoca mais um bicho, Mezuki de novo, mais outro bicho. Bateu aqui, eu dou efeito só para diminuir o ataque, quando ele vai coisar eu impeço, então nenhum dano. E aí ele faz o Bagusca. Quando ele faz o Bagusca aqui, eu ativo o coisa, eu equipo, eu vou comprar uma carta, dou Desires, dou meu Draw 2, e aí ele dá Surrender. Pelo seguinte, eu poderia ter plays melhores nesse deck. Se eu tivesse nessa deck, vocês podem ver aqui o Security. Eu não me liguei tanto disso. E depois desse duelo aqui, eu coloquei como é que é o nome do bicho? Os Nightmare. Se eu tivesse Nightmare Cerberus aqui, eu poderia, sei lá, norma disso daqui. Aí essas duas envia pro cemitério, faço o Cerberus, destrói isso daqui, descarta a carta porque a minha mão tá cheia, ela batia direto e finalizava. Mas ele não conseguiria jogar, porque eu imagino que o deck não tinha lá tantas plays assim. E eu conseguiria me recompor de qualquer forma. Então, depois que esse Bagusquinha acabasse aqui, ele viu que provavelmente não teria play, ele morreria porque a vida dele estava muito baixa, e então ele decidiu dar Surrender. Mas, como vocês podem ver, o efeitinho da Prompt aqui, da Prom, não é Prompt, né? Da Prom Trush, funcionando, né? Eu não vou saber falar o nome certinho dela, mas enfim. Tirando isso daqui, a gente vai passar pro último replay, é um replay muito especial, provando quanto o metagame está errado. Então, vamos lá, porque, ó, delícia. Ok, o replay mais especial de todos, que é mostrando o quanto que caguei pro metagame. O cara dá Machine Duplication, eu dou a Ash porque eu sabia que ele ia gerar muita vantagem fazendo isso. Ele vai partir para Play 2 então. Faz aqui um core, busca a Cyber Emergência, adiciona o bichinho. E ele faz o pré da planta, enviando coisa e Dragoon. O que acontece? A ideia dele não foi ruim, porque ele dava o núcleo aqui, ele já deixou o núcleo pro turno 3. Deixou o Dragoon, que é um negate, um bicho dificilhaço de passar por cima. Provavelmente eu não mataria na Anaconda, provavelmente porque ele tem um negate, então
Ele conseguiria impedir um Utopia Double de bater nesse negócio aqui. E ainda tinha um Forbidden Droplet aqui pra dar os negate caso ele conseguisse chegar no turno 3. E aí a gente vence esse cara. Ok, provando que o dragão é uma completa bosta. Mentira, ele é um bicho muito quebrado, mas vamos passar um dos bichos mais quebrados do card game na base da porrada? Vamos. A gente vai fazendo combo aqui, invoca as meninas. Como a Turquoise foi invocada do cemitério da mão, a gente invoca ela aqui, adiciona a spell. Faz essa normal só na sacanagem. Comprou o bichinho aqui, ó. Deixou material. Quando eu fui buffar aqui. Esse aqui é o negócio. Eu dei o efeito de buscar, de adicionar o ataque em primeiro, e o efeito de atechar o material por segundo, porque eu queria que se ele fosse negar a coisa, ele negasse o efeito de dar buff. Como ela protege de destruição, mesmo que ele negue o efeito, ele não destrói nem nega os efeitos dela. Então, indiferente. Ela só não vai ativar o efeito dela, beleza? Atecha. Eu devolvo o material do que eu protegi, busco a minha bichinha aqui. Vou fazer mais um Exceed. Eu ia buffar o ataque dela agora aqui com duas. Adicionar, pelo efeito do Sanctuary, adicionar aqui ela como material, eu ia bater direto. Como ele já estava com 6.000, ele com certeza morreria para todos os ataques que a Semanote Gale ia dar. E a gente passou por cima do Dragoon. A gente passou por Fodendo o Dragoon com Lady Lusk. Sem sombra de dúvidas, deck de OTK pimpão. Bom, mostrando as replays, a gente vai para as considerações finais, onde eu vou tentar não me alongar muito, mas vocês sabem, às vezes eu falo um pouquinho demais. Então, vamos pra ela agora. Ok, considerações finais do deck. O Lady Lusk ele é um deck fácil de se jogar. Ele não é um deck fácil. Não, ele é um deck fácil. Tipo, as cartas têm efeitos muito simples. É uma linha de texto pra falar, esse bicho entra special, esse bicho busca, esse bicho quando ele entra special ele invoca alguma outra coisa, adiciona material, invoca do cemitério, isso daqui e tal. Ele é um deck muito fácil de se jogar. Ele realmente não é um deck complicado, não. Se você for fazer algumas outras versões, talvez ele se torne um deck normal, você tem que fazer alguns outros combos, mas é aquele negócio, a ideia de ATK é simples, faz uma Semanote Gale com o máximo de material que você puder, equipa um bicho e bate, seja o que Deus quiser. Óbvio que agora o deck tem novas mecânicas para fazer plays, e por causa dessas novas mecânicas a gente consegue não só depender 100% do ATK, a gente consegue fazer algumas outras plays e voltar pro jogo e aí poder vencer o cara dando ataques diretos, ou então se buffando, dando esse efeito meio que, entre aspas, kamikaze da Starling, né, batendo no cara e ele tomando dano. Mas nesse caso aqui eu quis deixar essa versão o mais pura e próxima do que eu sempre gostei de jogar, que era um deck de OTK que pula cerca, não deixa os bichos, não deixa o campo do oponente te impedir de derrotar ele, não importa quantos bichos ele coloque ali que sejam poderosos, deixam dar alvo e gerem plus por terem morrido. Tirando isso, todo mundo sabe que o Lady Lusk ele tem um potencial bom, e aí a galera combou ele com Tree Brigade, combou ele com aqueles negocinhos do Simorg, e você pode rodar essas coisas. Você pode rodar F0 caso você queira, eu não gosto, mas caso você queira, procure no YouTube, você vai achar vídeo da galera usando isso. Você pode rodar Zeus caso você queira, de novo eu não quis, mas a galera roda. Você pode rodar as RP, Featherstorm e Feather Dust. É uma boa carta. Eu até poderia colocar aqui, mas eu acho que uma trap para esse deck de ATK é meio lento. Então, no deck normal ele funciona. Você pode colocar a Backup Rider, acho que é Ginete a cavalo. É isso? Eu não lembro como é que é o nome dessa carta em português. Mas eu lembro que tem Ginete no nome dela. Ela vai dar um bônus que o seu oponente não tem como destruir. Então, por exemplo, se o cara der uma Twin Twister numa Psycho Base ou numa Power of Guard, ela destrói. Se você der um Backup Ride, isso não acontece. Então é uma escolha sua. Você pode querer não pagar 2.000 pontos de vida da Psyche Blade,
para dar um backup rider e aí vencer o jogo dessa forma, né? É uma forma. Você pode colocar aqui em Kabil, você pode colocar mais Psyche Blade. Upstart Goblin eu não acho tão interessante porque você quer reduzir a vida do seu oponente, então... Foolish, Monster Reborn, coisas que você pode adicionar como DD Crow, você pode adicionar alguns outros links caso você queira, como por exemplo, Morhel, algum Topologic, caso você queira, para tirar carta de fundo. Eu não acho tão necessário. Você pode rodar o Simorg, aquelas barreirinhas, etc e tal, para você fazer aquelas versões de controle. Você pode querer rodar Nova Trap, que eu não acho interessante, porque como eu disse, esse deck é um deck de OTK, então como ele é um deck de OTK, quanto menos coisa, melhor. Quanto menos coisa que você não vai usar, melhor. Então, o deck é basicamente isso. Eu quis trazer essa versão, ela demorou um pouquinho para sair, tanto por mim, quanto para encaixar tudo certinho, mas Little Lusk é um deck super divertido, ele é um deck divertido pra caramba, você jogar com ele é um deck engraçado, provavelmente você vai ganhar bastante, se você sentar numa mesa for fun é um deck realmente forte e considerável, se você sentar numa mesa mais meta, que os caras negam muita coisa, talvez esse deck tenha bastante dificuldade. Então, cabe a você a mesa que você vai usar, né? E cabe também os amigos que você tem, se a galera acha interessante ou não. Bem, é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo feito com bastante carinho dos meus arquétipos favoritos do card game. Eu espero também que vocês gostem desse modo de ATK de se jogar e não só control. Se vocês gostarem, comentem aí, deixem opiniões, possibilidades, caso vocês queiram ver algum vídeo aqui de algum deck, eu não garanto trazer, mas nunca se sabe, né? Recomendações, etc e tal, dicas ou qualquer coisa do tipo, eu fico muito agradecido de vocês mencionarem. E eu vou deixando vocês por aqui, até o próximo vídeo e falou, galera!